expressão, né, há alguns anos atrás, sobre a intenção e o propósito do Desiderata. Porque o nosso trabalho de atendimento à criança com câncer é extremamente apaixonante e envolvente, e nós estamos sempre focados na criança. E às vezes isso acontece que a gente perca, às vezes, de visão o total, né? De fato, até a hora que a criança chega ao serviço. E essa intenção do Desiderata de fazer a articulação política para que as crianças cheguem antes ao serviço, né, de atendimento ao centro de oncologia, é uma experiência extremamente inovadora e valiosa para as crianças. Eu gostaria primeiro de apresentar um pouco da história do nosso hospital, que sempre foi com foco na criança. Né? O modo da coisa é o foco da criança, o amor à criança. Então, é um serviço que começou já com um trabalho voluntário. O Hospital de Crianças, que assim chamado na época, começou quase como um posto de saúde. Aqui fazia a vacinação das crianças e fazia a distribuição de medicamentos, roupas e alimentos. Só mais tarde é que ele foi começar a construir, né, a reconstrução do hospital, mas também com o trabalho da sociedade, das senhoras da sociedade. Somente em 1930 ele foi inaugurado o hospital e ficou a cargo da direção da Universidade Federal do Paraná e da Cruz Vermelha. E nessa época já o Dr. César Pernedo era um dos pioneiros, né, no atendimento pediátrico. E a evolução, né, do hospital, tanto é que em 51, quando o Dr. César Pernedo saiu de Curitiba e veio para o Rio de Janeiro, o hospital passou a ser chamado Dr. César Pernedo em homenagem ao Dr. César Pernedo. E mesmo assim a sociedade do estado, da cidade, é que continuou montando o hospital, aumentando o hospital, e quando chegou uma fase de dificuldade financeira, a Associação Raul Carneiro, que também é uma sociedade não governamental, é que assumiu, né, construiu um novo hospital ao lado, um terreno ao lado do Hospital de Crianças. Pega o plano mais geral, tarde assumiu eu estou no zoom, né? Unificou os dois hospitais. Estou com zoom, né? Se chama Hospital Pequeno Tu Preço. pega o foco geral. O Hospital Pequeno Preço é um hospital de especialidades pediátricas, temos 390 leitos. Desses 300 leitos, são 70% são leitos exclusivamente do SUS. E nós temos 4 unidades de terapia intensiva, totalizando 62 leitos. Temos a UTI geral, E a hora da gente almoçar aqui, ó? UTI neonatal e a A hora UTI da gente cardíaca, almoçar aqui, ó. grande número de cirurgias cardíacas e procedimentos cardíacos no hospital. Temos dentro do hospital 30 especialidades médicas, sendo referência em 12 delas pelo Ministério da Saúde. E recentemente inauguramos a unidade de transplante de medula óssea com a direção do Dr. E a oncologia pediátrica já começou na época, né, já em 68, quando uma equipe de médicos atendia e estava contando assim, as coisas de antigamente, quando se podia atender crianças com câncer, passando visita 1 ou 2 vezes por semana no hospital. Somente depois de 75 é que começou-se o serviço de oncologia mesmo, com médico permanente no hospital, sendo, né, a orientação do Dr. Euripides Ferreira novamente, e conseguimos montar o nosso serviço de hematologia. Na época tínhamos 18 leitos, mas que eram para todos os pacientes hematológicos, oncológicos, né, e para quimioterapia. Claro que, como todos os serviços aqui começaram, né, nessa época, tivemos grandes dificuldades. Nós não tínhamos nenhum referencial, nem grandes, né, fontes de literatura, e a organização do trabalho foi sendo feita pela necessidade que tínhamos com as crianças. Se a criança tinha problemas de locomoção, de estadia, de abandono, então todos esses foram sendo montados de acordo com as necessidades que iam surgindo. E o serviço social, claro, para, né, atender os problemas de abandono, de tratamento, localização de pacientes que não retornavam para o controle, né, a obtenção de passagens,
né? E todos esses outros serviços foram sendo incluídos e capacitados, digamos assim, por reuniões periódicas no setor, dependendo da criança que precisava ser atendida, fazer o caminhão. Então, hoje é com a nutrição, hoje é com a psicologia, hoje com o serviço social, né? E aí com as outras especialidades. E os serviços foram se ampliando. Hoje, né, nós temos todo um leque, né, de apoio com todas praticamente as especialidades que a gente necessita. E o grande trunfo do hospital é que nós temos todas as especialidades médicas e que nós temos acesso direto. E todos os estagiários de residência médica ou de enfermagem, fisioterapia, passam pelo setor e são os grandes disseminadores do conhecimento. Então, nós acreditamos hoje que o foco, né, do diagnóstico precoce, do tratamento da criança e a obtenção de resultados passa, de fato, pela educação e pela disseminação do conhecimento. Nós não temos outro jeito, né, de chegarmos, né, ou detectarmos precocemente essas crianças com câncer. Então, nisso, o Complexo Pequeno Príncipe hoje tem o hospital, a Faculdade Pequeno Príncipe e o Instituto Pelé Pequeno Príncipe de Pesquisa. Então, o Hospital Pequeno Príncipe trabalha em duas vertentes, que é no influir a sociedade e atuar. Então, em prol da criança, nós temos que dar atenção à família, atenção ao serviço, né, ao centro de oncologia, ao hospital e principalmente na sociedade. E aí, o hospital tem um histórico longo de voluntariado e de atuação da sociedade dentro do hospital. E essa sociedade tem nos ajudado muito com doações, montar unidades, auxílio de material, medicamento. E a outra coisa que a sociedade tem nos ajudado é porque existe no hospital também um grande projeto de humanização, que começou já há longo tempo, e as famílias participam ativamente de todas as atividades dentro do hospital. A criança tem direito a 24 horas de acompanhamento, né? Inclusive acompanham na UTI, só não em 24 horas, mas as crianças são acompanhadas pelos pais ou algum familiar dentro da UTI, inclusive. E essas famílias são orientadas, quando vêm para a família participante, eles têm reuniões de acolhimento para orientação dos seus direitos, deveres, e tem os grupos menores, dependendo do setor onde está internado, para conhecer as características das patologias. E essas famílias são grandes disseminadores de conhecimento também da sociedade.